Depois de 20 anos de discussões e negociações duras, em 2019 o governo Bolsonaro anunciou o fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia para um tratado que criaria o maior mercado de livre comércio do mundo inteiro. Só que, depois disso, várias declarações do próprio Bolsonaro que sugeriam que o Brasil não estava preocupado com a questão ambiental foram usadas como desculpa pelos europeus para bloquearem e impedirem com que esse acordo efetivamente fosse materializado. Em particular, agricultores da Europa e mais do que nada da França usaram essa suposta falta de interesse do Brasil pelas questões ambientais para bloquear o acordo, que na realidade é por medo de perda de competitividade em relação ao agronegócio brasileiro, que é muito forte e muito competitivo. O governo Lula tem uma oportunidade única na mão agora, porque o governo Bolsonaro tinha uma tremenda má vontade externa exatamente em função do seu discurso ambiental. A oportunidade para o Lula é mudar esse jogo e principalmente mostrar que, ao contrário do que muita gente acredita fora do Brasil e no Brasil, as políticas ambientais brasileiras são as mais preocupadas na prática com proteção ambiental. Entre os 10 países com maior extensão no mundo, nenhum chega sequer perto do Brasil do ponto de vista de parte do território que é protegida pela legislação. No caso brasileiro, 2/3 do território brasileiro não podem ser tocados. A gente está falando de 1/4 do Brasil, que é protegido pelos próprios produtores rurais, são áreas que não podem ser plantadas das propriedades rurais. A gente tem, além disso, 14% do território brasileiro que são reservas indígenas. Você tem pouco mais de 10% do território que são reservas ambientais e, complementando os 2/3 do território brasileiro, a parte restante são áreas as chamadas APPs e outras pequenas áreas, nascentes de rios, pequenas florestas que também são protegidas. Entre esses 10 países com maior território, o segundo que mais protege, que são os Estados Unidos, protege menos de 20% do território. Os países da Europa protegem muito menos do que isso. Ou seja, o Brasil, na realidade, é disparado o grande país mundial que mais protege o meio ambiente, e a imagem externa brasileira que é usada de forma protecionista é exatamente o contrário. Essa é a oportunidade que o governo Lula tem na mão. Se ele vai ter capacidade de materializá-lo ou não, a gente vai descobrir muito em breve.